Nós queremos agora fazer uma oração pelo Frei Marcos, que vai ser o nosso apresentador hoje, pela Gislene, que vai fazer a leitura para nós, e pelo Gilberto, que vai estar fazendo a partilha, por todos que estão presentes. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Frei Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, paz e bem. Paz e bem. Tudo bem por aí? Tudo bem. E aí, tá quente, tá frio? Tá calor, tá frio aí? Esses dias está calor. Graças a Deus, muito sol. Já estamos lá. Vamos fazer a nossa leitura de hoje. O Ivo, Sim, você pode colocar a leitura para nós? A Gi também está aí. Estou aqui. Boa noite a todos, novamente. Boa noite. Hoje é a nossa 37ª aula, né? O Ministro da Reconciliação. Vamos lá. Está com som, Gi? Estou com som, só não está aparecendo aqui ainda para mim. O Ivo já colocou? Já. Já tá normal, Gi. Deixa eu ver aqui. Só a tela que não está cheia, está bem pequena a postagem. Eu não estou conseguindo ver para fazer a leitura. A minha abriu normal. Abriu? Se você não tiver, pega seu livrinho, Gi. Você tem o livrinho? Tenho sim. Ô, Ivo, não está aparecendo só o slide, está aparecendo o computador todo, assim, ó. Você tem Eu não ver nem o slide, gente. Toda vez dá certinho. Eu estou vendo bem. Você pode ler lendo no livro? Tentando aqui. Não sei o que está acontecendo hoje. E Marcos, está aparecendo para o senhor a leitura? Tá sim, tá normal. Agora não. Eu não estou vendo, não estou conseguindo ver nada. Qual que é o livrinho, Afife? É o terceiro, lição 37. Aí, agora vê se apareceu agora. O Ministro da Reconciliação. Espera aí. Vou fazer de outra forma. Aí, agora ele aumentou bem. Apareceu aí, Gi? Não, ainda não. Eu vou pegar pelo link, pelo grupo. Acho que não tem problema, né? Aqui no meu celular tá normal, no computador também. O meu também está normal. Aqui. No meu tá aparecendo a tela toda, sabe? Quando passa no Data Show, que só fica o que está escrito, não a Deve ter tela. algum problema, mas eu consegui abrir aqui pela lição que a Fifi mandou, normal, tá? Eu consigo fazer a leitura normal aqui. Aí o Frei vai só falando quando quer que para, tá bom? Tá bom, então. Então, vamos lá. Vamos começar com a Sagrada Escritura, Mateus 9, do 2 ao 7. Isso. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padíula. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isto, alguns escribas murmuravam entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações?
Quem é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se então aquele homem e foi para sua casa. A multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Continua. Vamos já refletir neste primeiro momento. Quando nós falamos do Ministério da Reconciliação, e aí nós vemos a atitude de Jesus para com este homem. Este homem que era paralítico, mas no meio da sua doença existia uma grande fé. Uma fé deste homem que é apresentado a Jesus e, ao mesmo tempo, a coragem daqueles que levaram este homem até Jesus. Mas no meio daqueles também tinha aqueles que murmuravam contra a atitude de Jesus, porque os escribas, eles murmuravam entre si, achando seres os melhores, achando seres escolhidos. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos mais ocultos do coração dos escribas que murmuravam, então ele pergunta: mas por quê? Por que justo vocês têm tanto mal, tanta maldade no vosso coração? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? E Jesus, então, é impulsionado, naquele momento, a restituir a saúde daquele paralítico. E ele diz, então, ao paralítico: levanta-te e anda. Mas antes, ele alerta, então, os escribas: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder aqui na terra de perdoar os pecados, ele então ordena ao homem a levantar-se e a ir para a sua casa. E aquela multidão, então, ficou cheia de medo, mas, ao mesmo tempo que a multidão tinha medo, glorificava a Deus por ter dado tal poder ao homem. Então, quando nós olhamos de um olhar humano esta passagem, nós compreendemos o sentido da divindade de Jesus e desta reconciliação que Jesus traz para o homem, na pessoa deste paralítico. E, ao mesmo tempo, nós olhamos, às vezes, quanto nós somos fracos diante da dificuldade do outro, diante da dificuldade de enxergar a misericórdia de Deus. Às vezes é mais fácil julgarmos do que compreender o verdadeiro sentido do reconciliar, o verdadeiro sentido do amar, do estar próximo. Porque muitas das vezes nós queremos a pessoa que nós amamos, a pessoa que nós gostamos, muitas das vezes nós queremos só para nós. E às vezes, quando a pessoa se aproxima de outra pessoa, logo nós carregamos de julgamento, logo nós carregamos de várias desculpas para julgar a outra pessoa. E às vezes, este reconciliar é muito difícil. E Jesus hoje nos convida claramente a não ter no nosso coração o julgamento, mas a misericórdia. E assim como ele, olhar para as pessoas que têm dificuldade e estender as mãos no sentido da misericórdia de Deus, nosso Pai. Podemos continuar. Ivo, agora apareceu para mim, tá certinho, tá? João 20, do 21 ao 23. Ele lhes disse de novo: paz a vós. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse:
recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhe-ão retidos. Então, Jesus aqui nos faz um convite e, ao mesmo tempo, nos envia. Quando ele diz aos discípulos, recebeis o Espírito Santo. É um convite de Jesus a cada um de nós, quando ele nos envia como os missionários e como discípulos da Divina Misericórdia. Jesus está dizendo hoje para cada um de nós, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, não lhes serão retidos. Então, Jesus, a ordem que ele dá para os discípulos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, pregai o batismo no Espírito Santo, perdoam-lhes os pecados. E quando nós olhamos para este perdoam-lhes os pecados, Jesus também nos convida a olhar para dentro de nós como pecadores. Que muitas das vezes é mais fácil nós olharmos o vizinho, porque está diante dos nossos olhos. O difícil muitas vezes é nós voltarmos para dentro de nós mesmos e olhar o nosso coração, como é que está. Como é que eu ando vivendo este Espírito Santo recebido do Senhor? E aí, quando nós olhamos também sobre o pecado, às vezes nós pecamos tão inutilmente, tão facilmente, por coisas tão bobas. E hoje o Senhor nos convida a olhar para dentro de nós, como pecadores que somos, mas buscando sempre a sua graça de viver no caminho da santificação, que é a vivência da palavra, da Eucaristia e, acima de tudo, da misericórdia do Senhor. Continuemos. Catecismo 1461. Uma vez que Cristo confiou aos apóstolos o ministério da reconciliação, aos bispos, seus sucessores e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer tal ministério. Com efeito, os bispos e os presbíteros é que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1464. Os sacerdotes devem exortar os fiéis a aproximarem-se do sacramento da penitência e devem mostrar-se disponíveis para a celebração deste sacramento, sempre que os cristãos o peçam de modo razoável. Quando nós olhamos aqui no catecismo, então, uma vez que Cristo confiou aos apóstolos esse ministério, o ministério da reconciliação, aqui, hoje, nós temos os bispos, os sacerdotes, a quem a Igreja confia este ministério por meio do sacramento da ordem. Então, uma vez, quando o bispo ouve a nossa confissão, quando o sacerdote ouve a nossa confissão, eles estão configurados em Cristo por meio deste ministério. Então, eles ouvem esta nossa confissão em nome sempre do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os sacerdotes também são convidados a exortar os seus fiéis a viver este sacramento. E a Igreja, como mãe, sempre nos orienta no seu tempo litúrgico. Por exemplo, no tempo da Quaresma, nós somos convidados a fazer uma preparação para a celebração da Páscoa. Estamos vivendo o tempo pascal. A Igreja também nos convida a olhar para dentro de nós, juntamente com o ressuscitado. Depois nós vamos celebrar o tempo comum, onde a Igreja nos convida a viver o ministério de Jesus por meio da sua vida pública. Então,
Hoje, os sacerdotes são convidados a exortar os seus fiéis. E nós também somos convidados a nos exortar também uns aos outros, a lembrar de uma forma positiva a cada um, que também nós precisamos procurar a reconciliação, não esperar somente o sacerdote nos exortar, mas como verdadeiros cristãos, nós devemos buscar também o sacramento da reconciliação de forma de estar disponível para o serviço de Deus por meio da reconciliação com o seu Filho Jesus. Continuei. 14:65. Ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote exerce o ministério do bom pastor, que procura a ovelha perdida, do bom samaritano, que cura as feridas, do pai que espera pelo filho pródigo e o acolhe no seu regresso, do justo juiz que não faz acepção de pessoas e cujo juízo é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Em resumo, o sacerdote é sinal e instrumento do amor misericordioso de Deus para com o pecador. Então, quando nós olhamos aí para a celebração da Eucaristia, nós vemos aí a figura do bom pastor, que celebramos agora no 4º domingo da Páscoa, quando o evangelista nos descreve Jesus, que se apresenta como bom pastor das suas ovelhas. Uma vez que Jesus é o bom pastor, configurado no bom pastor, que é Jesus, o sacerdote, então, exerce essa paternidade por meio do seu pastoreio. Depois nós olhamos para a figura do samaritano, aquele que acolheu, sem saber de onde era aquele homem, sem saber o que se viria retribuir o favor feito. Depois nós olhamos para a figura do pai do filho pródigo, que espera seu filho, sem questionar, oferece-lhe tudo de bom. Acima de tudo, oferece o amor. Deus é aquele juiz compassivo, clemente, cheio de misericórdia, pronto a nos abraçar e a nos levantar todas as vezes que caímos. Por isso, não desanimemos diante de nossa caminhada. Às vezes fraquejamos, somos seres humanos. É inevitável, às vezes, não fraquejar. Mas não podemos cair e permanecer caído, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, o sacerdote aqui, na figura de bom pastor, ele exerce o sinal e também é um instrumento do amor misericordioso do Pai para conosco. Nesta figura de pastor, o sacerdote, então, nos acolhe. Todas as vezes que vamos nos confessar, o sacerdote nos acolhe numa forma de nos deixar abertos para o Espírito Santo por meio da graça da confissão. Peçamos a Deus que nunca nos desampare e nos dê sempre a coragem de confessar que somos pecadores e que buscamos a graça do Senhor todos os dias de nossas vidas. Continuemos. Diário de Santa Faustina, número 232. Minha filha, conta-lhe tudo e desvenda tua alma diante dele, como o fazes diante de mim. Nada recieis. Para tua tranquilidade, coloco esse sacerdote entre mim e a tua alma, e as palavras que ele te disser são minhas. Desvenda diante dele as coisas mais ocultas que tens na alma. Eu lhes concederei luzes para que conheça a tua alma. 233. Quando me aproximei do confessionário, senti na alma tamanha facilidade de falar de tudo que eu própria me admirei depois.
As respostas do sacerdote trouxeram uma profunda paz à minha alma. As suas palavras foram, são e serão para sempre colunas de fogo que iluminaram e iluminarão minha alma na busca de uma mais alta santidade. Aqui Santa Faustina já nos dá o exemplo de como deve ser uma verdadeira confissão. Muitas das vezes nós vamos ao confessionário e achamos que não contamos um pecado para o padre, estamos libertos dele. E muitas das vezes nós ocultamos do padre aquilo que vamos para confessar e saímos dali com a nossa alma angustiada, com o nosso coração dolorido. E Jesus, então, garante a Santa Faustina: eu lhes concederei luz para que conheça a tua alma. Ou seja, por meio do sacerdote, por meio das suas falas, por meio da sua orientação, nós vamos encontrar a paz que ali vamos buscar através da confissão. Como Santa Faustina mesmo nos fala em seguida: quando me aproximei do confessionário, senti na alma tamanha felicidade de falar tudo que eu próprio me admirei. Então, quando nós vamos diante do sacerdote com o nosso coração aberto, nós somos capazes de confessar do mais profundo de nossa alma, buscando a iluminação daquilo que ainda está oculto dentro de nós, daquilo que ainda temos dúvida. Quando fazemos então esta confissão tranquila, nós encontramos a iluminação na busca da santidade, na busca do perdão dos nossos pecados. Continuemos. 1602. Filha, quando te aproximas da Santa Confissão, dessa fonte da minha misericórdia, sempre descem na tua alma o sangue e a água que jorram do meu coração e enobrecem a tua alma. Cada vez que te aproximares da Santa Confissão, mergulha toda na minha misericórdia, com grande confiança, para que ela possa derramar na tua alma a abundância da minha graça. Quando te aproximas da Santa Confissão, deves saber que sou eu mesmo quem espera por ti no confessionário. Oculto-me apenas no sacerdote, mas eu mesmo atuo na alma. Aí a miséria da alma se encontra com o Deus de misericórdia. Aí, Santa Faustina mais uma vez nos ensina o quanto é importante nos aproximarmos deste sacramento. E hoje em dia você encontra tantas pessoas que têm dificuldade para uma boa confissão, porque acham que o sacerdote vai lhe dar lição de moral, acha que o sacerdote vai rejeitar o seu sofrimento. E Santa Faustina, então, nos convida a nos aproximar da Santa Confissão. E Jesus mesmo garante a Santa Faustina: olha, sou eu mesmo que me oculto no sacerdote, mas ao mesmo tempo sou eu que estou presente para que a miséria humana encontre-se com a misericórdia de Deus. Deus, então, oculta-se de várias maneiras e de vários mistérios na nossa vida. Um deles é o mistério da confissão, o outro da Sagrada Comunhão. Então, Deus é esse mistério para cada um de nós, homens e mulheres, que acreditamos e vivemos a ressurreição do Senhor. Nós ainda estamos celebrando o tempo da Páscoa. E o tempo da Páscoa é este convite a viver a nossa fé. A viver a nossa fé de maneira muito feliz. A viver a nossa fé de maneira a acreditar naquele que ressuscitou e vive
conosco por meio da Eucaristia. Podemos continuar. Diário 17:25. Minha filha, da mesma forma que te preparas na minha presença, assim também te confessas diante de mim. Apenas me oculto atrás do sacerdote. Nunca investigueis como é o sacerdote atrás do qual me ocultei, e desvenda-te na confissão, como se fosse diante de mim, e encherei a tua alma da minha luz. Olha aí, mais uma vez, a presença de Jesus na vida de Santa Faustina, aconselhando-a viver esta plenitude do sacramento da reconciliação por meio da confissão. Desvenda-te na confissão como se fosse diante de mim, e encherei a tua alma da minha luz. Uma vez em pecado, nosso coração é como se tivesses cheios de trevas. Uma vez perdoados e lavados pela Santa Confissão, nós recebemos essa grande luz radiosa que é Jesus, o Mestre da nossa vida e de nossa história. Podemos continuar. – 331. Cito um fato entre os milhares que me acontecem. Como de costume, à noite eu estava pedindo a Nosso Senhor para me fornecer os assuntos para a meditação de amanhã. Recebi a resposta: medita sobre o profeta Jonas e sobre sua missão. Agradeci ao Senhor, mas na minha alma comecei a refletir. Que meditação diferente das outras. Todavia, com toda a força da alma, procurava refletir e encontrei a mim mesma neste profeta, no sentido de que também eu, muitas vezes, me excuso diante de Deus, pensando que uma outra pessoa cumpriria melhor a sua santa vontade, e não compreendo que Deus pode tudo e que tanto melhor aparecerá o seu poder. Quanto mais imperfeito é o instrumento, Deus esclareceu-me. Finalzinho, não estou conseguindo ler. Esclareceu-me isso. Isso mesmo. Então, aí também nós somos convidados a olhar para este exemplo que o Senhor, então, fala para Santa Faustina. Viver o exemplo do profeta Jonas, olha aí. Jonas, convidados pelo Senhor para fazer uma missão, e de repente ele parte para outro lugar. E quantas vezes acontece na nossa vida, dentro da nossa vida de comunidade, dentro da nossa vida de grupo, muitas das vezes nós ocultamos os nossos talentos, ocultamos os nossos tesouros. Às vezes sempre a gente acha que o outro lê melhor, que o outro reza melhor, que o outro fala melhor. E às vezes nós vamos nos ocultando ali a nossa missão, o nosso ser serviço na igreja. E o Senhor então nos convida a não fazer a nossa vontade, mas a sua vontade. Uma vez que o Senhor nos dá uma missão, Ele também vai nos dar a coragem e a capacitação para realizá-lo do nosso jeito. Cada um tem um jeito de fazer a sua missão de forma diferente. Então, o Senhor hoje também nos convida a olhar para o exemplo de Jonas, mas não fazer o que Jonas fez, e sim nos colocar à disposição no serviço do reino e dos irmãos. Podemos continuar? À tarde,
era a confissão da comunidade. Quando apresentei ao diretor da minha alma o medo que me envolve em virtude dessa missão, para a qual Deus está me utilizando como um instrumento incompetente. Respondeu-me o diretor espiritual que, queiramos ou não, somos obrigados a cumprir a vontade de Deus. E deu-me o exemplo do profeta Jonas. Terminada a confissão, fiquei pensando de onde o confessor sabia que Deus me havia mandado meditar sobre Jonas, pois não lhe falei disso. Então ouvi essas palavras: o sacerdote, quando me substitui, não é ele quem age, mas eu através dele. E os seus desejos são meus desejos. Vejo como Jesus defende os seus representantes. Ele mesmo se faz presente nas ações deles. E aí, quando nós olhamos aí para mais essa apresentação de Santa Faustina, quando ela se apresenta diante do confessor cheia de medo, mas na verdade ela se apresentava diante de Jesus. E Jesus então recorda mais uma vez ela sobre o profeta. E ela cai em si então e vê e vive a realidade de estar com o Senhor naquela confissão. E aí, quando nós olhamos para dentro de nós, muitas das vezes os nossos medos, as nossas inseguranças, nos afastam de estar na presença do Senhor. E o convite hoje é para cada um de nós olharmos para esta realidade de nossa vida sem medo e sermos um pouco atrevidos na busca deste Deus misericórdia, deste Deus compaixão. Continuemos. 637. Quando me preparava para a confissão, disse a Jesus oculto no Santíssimo Sacramento: Jesus, peço-vos, falai pela boca desse sacerdote, e que o sinal disso seja que ele, não sabendo que vós, Jesus, exigis de mim essa fundação da misericórdia, me diga alguma coisa sobre isso. Quando me aproximei do confessionário e comecei a confissão, o sacerdote interrompeu-me e começou a falar-me sobre a grande misericórdia de Deus, e com tanta ênfase como eu nunca antes tinha ouvido falar. E perguntou-me: você sabe que a misericórdia do Senhor está acima de todas as suas obras, que é o coroamento das suas obras? Aí também, quando às vezes nós nos preparamos para ir à busca da confissão, às vezes nós queremos um Deus misericordioso e queremos um Deus do estralo de dedo. E aí, Santa Faustina, mais uma vez, nos ensina que procurar os sacerdotes, sobretudo, na busca desta misericórdia, é necessário coragem. É necessário estar disponível para encontrar o Senhor acima de todas as suas obras. Muitas das vezes nós olhamos Deus como Deus que nos vai castigar, que vai afastar-se de nós. Mas quando nós olhamos para o seu Evangelho, nós olhamos um Deus misericordioso, um Deus que nos abraça, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos nutre com o seu Filho, um Deus capaz de nos amar através do seu Filho na cruz. Então, antes de pensar em todas as obras, pensemos na misericórdia de Deus, que coroa todas as outras coisas
da nossa vida e da nossa história. Continuemos. E eu prestava atenção a essas palavras que o Senhor me dizia pela boca do sacerdote. Embora eu creia que no confessionário Deus sempre fala pela boca do sacerdote, contudo, aí fui testemunha disso, de uma maneira especial. Embora eu não me tivesse desvendado em absoluto quanto à vida divina que existe em minha alma, acusando-me apenas das faltas, contudo, esse sacerdote me disse muito sobre o que se passa na minha alma e obrigava-me à fidelidade às inspirações divinas. Disse-me: siga pela vida com Nossa Senhora, que respondia fielmente a cada inspiração de Deus. Ó meu Jesus, quem compreenderá a vossa bondade? Aqui nós olhamos, então, sobre mais uma revelação de Santa Faustina para nós, falando sobre a vida divina que existe na alma de cada um de nós, e muitas das vezes nós, como seres humanos, nós olhamos para a nossa vida de uma maneira negativa. Eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, eu busco sempre viver o que o outro, eu procuro sempre no outro aquilo que eu tenho que viver. Eu queria ser como fulano, porque fulano fala bem, fulano sabe se expressar. Eu sou essa pessoa, sabe? Não sei o que se passa comigo. Mas é nesse contexto que Jesus nos ama. Se Jesus nos fez assim, é porque ele nos quer assim. Então, o essencial de cada um de nós está no servir Jesus, dentro das nossas limitações, dentro daquilo que o Senhor nos convida a viver neste contexto de igreja, neste contexto de caminhada como cristão. Então, que Santa Faustina e que Jesus misericordioso nos ensine e nos faça compreender o sentido de todo este nosso servir por meio do sacramento da reconciliação, por meio do sacramento da confirmação, por meio do nosso batismo. Batismo este vivido cada dia dentro da nossa história como verdadeiros filhos e filhas deste Deus que tanto nos ama e nos quer bem. Continuemos. 17:15. Uma forte tentação. O Senhor me deu a conhecer como lhe é agradável o coração puro, e com isso foi-me concedido um conhecimento mais profundo da minha miséria. Mas quando comecei a me preparar para a Santa Confissão, fui acometida por fortes tentações contra os confessores. Eu não via o demônio, mas sentia-o, e a sua terrível ira. Sim, trata-se de um simples homem, mas não é um simples homem, porque tem o poder de Deus. Sim, confessar os pecados não é difícil. Confessar os pecados não é difícil, mas desvendar os mais secretos recônditos do coração, prestar contas da ação da graça de Deus, falar de tudo quanto Deus exige, tudo isso que ocorre entre mim e Deus. Aí nós olhamos, então, para as tentações. Muitas das vezes nós encontramos pessoas que olham para o sacerdote com um olhar, simplesmente um olhar julgatório. Mas você vai confessar com aquele padre? Mas ele faz isso, mas ele bebe, ele fuma, e ele é isto, ele é aquilo. Mas, na verdade, Deus utiliza-se da pessoa do sacerdócio
para nos orientar e não para vermos o sacerdote como uma pessoa errante. Lógico, todo mundo erra. Dentro da lógica humana, todos nós somos convidados e somos acometidos ao erro. Muitas vezes por não reconhecer a nossa própria miséria. Mas quando nos reconhecemos miseráveis diante de Deus, isso nos fortalece na busca daquilo que sempre nos faz estar próximo de Deus, que é a confissão. Olhar para o sacerdote não com o olhar de quem, mas é um homem qualquer. Não, é a pessoa de Jesus Cristo ali recebendo a nossa confissão e reconhecendo e acalantando o nosso coração, de forma que a ação de Deus possa transformar tudo aquilo que ainda não é transformado em nossas vidas. Continuemos. Falar disso a um homem, isso supera as forças da gente. E sentia que estava lutando com poderes, e exclamei: ó Cristo, vós e o sacerdote sois o mesmo, e eu me aproximarei do confessor como de vós, não como de um homem. Quando me aproximei do confessionário, primeiramente desvendei as minhas dificuldades. O sacerdote disse que eu não podia ter feito melhor do que confessar em primeiro lugar essas difíceis tentações. Depois da confissão, todas elas sumiram e a minha alma sentia-se em paz. E aí a nossa alma busca este Cristo, sacerdote, homem, humano, chamado Padre. Então, a confissão nada mais é do que a busca de livrar-se das tentações. A confissão nada mais é do que um afastar-se das tentações. E as nossas tentações humanas, muitas das vezes, elas falam mais alto do que a nossa fé. Por isso é que nós temos que ter cuidado, irmãos. Somos errantes, somos humanos, mas não podemos nos acostumar a errar e a cair. Acostumemos-nos a buscar sempre a misericórdia de Deus por meio da confissão, por meio da oração, por meio da participação na Santíssima Eucaristia e por meio da participação na vida de nossa comunidade, sendo sempre estes porta-vozes da bondade e da misericórdia de Deus. Só assim vamos chegar um dia na presença do Senhor, prestar conta de tudo aquilo de bom que fizemos aqui na terra. Podemos prosseguir. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação antes da partilha, fique à vontade. Não precisa só o Frei falar. Como eu sempre costumo dizer, eu não estou aqui para ensinar, mas sim para aprender com vocês. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação antes da partilha, fique à vontade. Ninguém quer partilhar? Então, vamos para a nossa partilha. Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o Gilberto aqui de Londrina. A pergunta que nos leva hoje, nos pergunta, é como podemos entender e pôr em prática as palavras de Jesus nos números 1602 e 1725.
respondendo sobre reconciliação. Reconciliação é uma palavra que vem lá do latim, que é re mais conciliare, que juntar-se novamente, né? Então, é conciliar alguma coisa que foi desconcertado, que foi lá para trás mal visto, alguma coisa. Então, é reunir outra vez. Em resposta, nós devemos dizer que devemos sim acreditar que nossos pecados são perdoados por Jesus, mediante a palavra do Padre, que Jesus está envolto, está inserido naquele Padre. As palavras que ele dá são resposta que Jesus daria para nós. Então, teremos que ter essa confiança e desprendimento de confessar, abrir o nosso coração nesse momento, que aquilo será considerado sigiloso, podemos abrir o nosso coração e contar tudo para o Padre. Quando nos preparamos para fazer uma confissão, confiamos que é para Jesus que estamos confessando os nossos pecados. Ele disse a Santa Faustina: não importa o sacerdote pelo qual devemos nos confessar, sem pesquisar qual iremos fazer a confissão. Mas devemos abrir o nosso coração e falar a todos os pecados, esvaziar o nosso coração. Só assim podemos estar convictos de que receberemos a paz. Confiamos assim com ele, disse Santa Faustina, que o sangue e a água que jorraram do seu coração enobrece e fortifica a nossa alma. Ela será cheia de muita luz. Eu falo essas palavras e muitos por mim, porque o que eu tenho aprendido, graças a esses estudos da misericórdia, com esses livrinhos, essas pesquisas, né? Que existe muita gente que não tem essa visão e esse saber que hoje eu tenho, porque o meu trabalho aliás, como na igreja, eu tenho procurado me aperfeiçoar, polir as minhas arestas, porque eu sou um grande pecador, isso eu confesso, né? Mas tenho aprendido muito. E em resposta, já na número 2, que pergunta assim, se somos conscientes que quem perdoa nossos pecados é o próprio Jesus. Eu acredito que sim, mas tem muita gente que não. Mas olhando por um contexto de modo geral, quase que podemos acreditar que existe um grande número de pessoas que não acreditam. Eu preparei essas 3 respostas porque nós estamos trabalhando num outro estudo junto com outro colega nosso aqui, o Roberval. Então, para que seja nosso trabalho reiniciando nesse mesmo ritmo que estamos aprendendo aqui. Então, eu acredito que nós devemos, sim, se melhorar e acreditar que Jesus é quem nos perdoa os pecados. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos libertar e nos dar a luz e a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Excelente participação, Gilberto, muito boa. Eu queria, assim, complementar um pouquinho nesse segundo, que é esse amadurecimento, essa visão de Jesus no confessionário é que falta, como você disse, a maioria dos católicos. E eu sei de muitas pessoas que não se confessa por causa de achar que não quer falar para aquele padre. Eu sei de pessoas que às vezes vão em outras cidades muito longe do seu padre, porque ele está vendo na frente dele o padre, ele não consegue ver o Jesus no seu confessionário. Então, quando nós atingimos, vamos dizer assim, esse amadurecimento de ter consciência de quem que está ali, no sacerdote, é o próprio Jesus, então nós temos condição de fazer uma confissão melhor, do que já fizemos muitas vezes achando que era o padre que estava ali. Infelizmente, a maioria não tem essa concepção, mas eles precisam ampliar esse conhecimento para saber Jesus está ali presente. Padre, se quiser continuar, Frei Marcos, fazer a sua avaliação aí, ou o seu arremate, tudo bem. Quando nós olhamos, então, tudo aquilo que nós já falamos,
e agora com a partilha, nós vemos que muitas das vezes, é como a Fifi acabou de falar, muitas das vezes nós vamos distâncias e distância para confessar, sendo que nós temos uma paróquia, sendo que nós temos um padre. Muitas das vezes, mas eu não me confesso com o padre, porque eu não tenho muita confiança no padre, mas eu vou na missa. Eu peco do mesmo jeito. Se eu não tenho a confiança de confessar, eu também não tenho confiança na Eucaristia que o padre consagra. Eu não tenho confiança naquilo que o padre prega. Então, uma vez que somos chamados a viver em comunidade, eu devo viver na minha comunidade, de maneira que a minha comunidade seja o centro daquilo que eu estou buscando, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo na pessoa do Padre, na pessoa daquele que o Senhor destinou para a nossa vida. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite de todos. Muito obrigado pelo carinho sempre. Conte com as minhas orações, reze por mim também, para que eu seja fiel àquilo que o Senhor me chamou, para que eu seja fiel na minha vocação. E que nunca perca a coragem de anunciar a misericórdia do Senhor. Que onde eu for, eu possa levar esta misericórdia na minha vida, na minha história e, acima de tudo, no meu coração. Então, uma vez mais, muito obrigado pelo convite e pelo carinho. Já estamos aí às portas da festa de Nossa Senhora de Fátima. O coração já bate acelerado. Fátima já está um verdadeiro caldeirão do bom sentido, de pessoas fervorosas rezando pelo mundo, em especial pela paz. Não deixemos de rezar pela paz. Em especial, rezemos pelo nosso Papa Francisco, aquele que nos orienta, aquele que nos convida a viver de forma absoluta o nosso batismo por meio do anúncio da palavra, por meio da vivência da Eucaristia. Sejamos fortes, não deixemos que o mal nos abata, mas olhamos para a cruz de Cristo como sinal de ressurreição. Somos homens e mulheres ressuscitados com Jesus para viver a experiência do ressuscitado todos os dias de nossas vidas. Por mais que o sol não venha, no outro dia ele voltará com mais força. Não existe para aqueles que acreditam em Deus o dia de luto, mas sim o dia da vitória. Busquemos sempre em nossas vidas a vitória que vem da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Frei Marcos, abençoado o Senhor como sempre. Nós que te agradecemos de todo o coração, porque o Senhor está sempre aí com o seu carinho, nos ensinando, nos auxiliando, ajudando na nossa caminhada. Nós agradecemos de todo o nosso coração, sempre, todo esse amor que o Senhor tem por nós. Nós estamos também aqui com o Padre Marcos, né, Padre Marcos? Boa noite, Padre Marcos, está por aí? Boa noite, a Fifi, boa noite, Frei Marcos, meu xará. São minhas palavras, faço minhas palavras da irmã Fifi, e muito obrigado pela sua contribuição sempre para nosso encontro. Sim, se eu posso acrescentar alguma coisinha, então, se Papa Francisco, do que você mencionou, rezemos pela saúde dele, né, joelhos dele, tá? Ele sempre nos falava para nós, padres, olha, confissão não é alfândega, né? Não é assim, vem pessoa, tá, quanto aqui, isso tá, imposto tá aqui, né? Não é uma cobrança assim, né? Também ele falou muitas vezes, padres, não sejam torturadores, não sejam torturadores, mas instrumentos da misericórdia, acolhedores, né? Nesses dias também falou que o sacramento da confissão é o sacramento de alegria, né? Olhar para cá, não tanto para os pecados nossos que nos assustam, mas para a misericórdia que logo vem. E lembro que
nós temos um convento lá na Polônia, muito famoso, e lá temos uns 20 irmãos religiosos e 30 mais padres, e lá tem muita confissão. É famoso aquele santuário pelos confessionários, lá tem uns 50 confessionários, está em torno da grande basílica, e lá padres também nossos fazem retiros para confissão geral. Pessoas buscam muito, querem fazer, sabe, querem virar de avesso sua vida e mais uma vez fazer, né, exame de consciência e se purificar para valer. Então, tem um especial retiro e depois tem uma confissão. Uma vez eu, estando lá nas férias, fui atender confissões. Nossa Senhora, são verdadeiras conversões. Eu fiquei pequeno, né? Ouvindo esta confissão, né? Como pessoas foram tocadas pela graça e busca tanto que não tem vagas mais, né? Para confissão geral, né? Que a gente faz especialmente antes de algum fato muito importante na vida, a gente faz confissão geral antes da ordenação, antes dos votos, se pede, né? Se é bom antes do casamento, etc. Tá bom. Então, não prolongo mais, agradeço. O que quer dizer isso? Tá? Isso, padre que confessa, que se confessa bem, confessa bem. Padre que se confessa bem, padre que se confessa com frequência, ele também sabe atender bem os outros, né? Então, é só isso, acho que é. Mas cada um tem direito, para não se ficar constrangido e ficar à vontade, pode procurar um padre ou outro, de repente, né, para não pensar que é pároco com quem vou me confessar, sempre vai olhar para mim pelo prisma dos meus pecados, vai se lembrar dos meus pecados e vai ser que aquela tá. Então, às vezes, se alguém ainda não superou algumas coisas, tem sagrado direito de poder procurar outro sacerdote para se purificar, não é errado, tá. Muito bem. Tanto que na vida religiosa, né, Frei, nós até, digamos, desaconselha-se superior, por exemplo, atender confissão dos seus co-irmãos, dos seus irmãos, né, ou formador dos seus formandos, para não houver este constrangimento, tá? Muito bem, obrigado a todos, que Deus abençoe, Frei, muito obrigado, gostei do seu novo hábito, bonito, sabe? Obrigado. Novo hábito branco, Sim, sim. Vi tua foto na beira do mar, com chapéu, você saudando o mar, acho que é saudando o Brasil pelo oceano, saudando. Muito obrigado, Padre Marcos. Padre Marcos, dá a bênção final para nós podermos liberar o Frei, que ele quer descansar, coitadinho. Frei quer dormir já? Nem sei que hora é aí agora, Frei. Agora falta 9 para 1 da manhã. Tá vendo? Mas agora o tempo é bom, né? Maio é clima melhor, né, Frei? Nossa, tá uma bênção, padre. Muito sol, graças a Deus. Está muito bom. Muito bem. Logo no próximo ano, né? Vamos viajar para a juventude, né? Para o encontro dos jovens. Juventude. É jornada. Tá, então, vamos incomodar você lá. Então, tá bom, bênção. Bênção, Frei, dê bênção para nós, por favor. Com Nossa Senhora de Fátima. Peçamos então a bênção de Nossa Senhora, nossa mãe, a Virgem de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso, por intercessão da sua mãe, a Virgem do Rosário de Fátima, que ela nos faça os profetas e anunciadores do amor do seu Filho Jesus, pela graça do Pai, e nos abençoe nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.
Muito obrigada, Frei. Muito obrigada. Deus te abençoe muito em sua vida, viu? Nós, o senhor está sempre nas nossas orações. Muito obrigado. Conte com as minhas orações também. Um abração. Obrigado a Gil, para todos. A Gilberto e a Gi. Obrigado. Muito obrigada a todos, viu, Gi, ao Gilberto. Muito obrigada. Boa noite. Deus abençoe. Até uma de Oi, Londrina, né? Afim. Nossa. Sim, parabéns. Boa noite, Deus Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Pode abrir o microfone para dar tchau com sua voz poderosa, Gilberto. Muito bem. Sim, muito bom. Obrigada, viu, Gilberto? Obrigada, viu, Ivo? Merece. Obrigada, Gilberto. Ivo, parabéns, Ivo. Muito bem. Quem mais? A dona Lourdinha, nossa. Dona Lourdinha converteu a Olinda, Nossa Senhora. Ai, meu Deus.